Então, o tema que hoje nos foi proposto para falar é a trombose em pacientes oncológicos, grandes traumas e pediátricos, que são três populações bastante distintas e, ao mesmo tempo, desafiadoras para a nossa área, né? Eu não tenho conflito de interesse para ministrar essa palestra. Nós sabemos que o TEV é uma das principais causas de morte por doença cardiovascular no mundo, cerca de 10 milhões de novos casos por ano. A maioria dos episódios ocorre durante ou após a alta hospitalar e trata-se da principal causa de morte evitável nos pacientes hospitalizados. E em 2020 nós tivemos uma nova doença, o COVID, em que nós sabemos que está altamente relacionada aos eventos tromboembólicos, né, macro e microcirculatórios, e ela se considerou nessa data, em 2020, como a terceira principal causa de morte no mundo, muito provavelmente associada ao TEV. Então, qual é o primeiro passo para a gente tratar com segurança esses pacientes? Primeiro, identificar adequadamente quem é o indivíduo que nós estamos tratando. Então, é fundamental a gente estabelecer a quais riscos esses pacientes, dentro dessas populações, estão expostos. Nós sabemos que os pacientes oncológicos e os grandes traumas são populações que substancialmente têm um risco maior do que a população normal. E, historicamente, os fatores de risco são divididos entre provocados e não provocados, mas, atualmente, a gente tem entendido como avaliação melhor analisar esses riscos individualmente, conforme o risco relativo que eles induzem nesses pacientes. E a população oncológica e os grandes traumas, nós sabemos que são pacientes que, eventualmente, estão expostos a possibilidades de múltiplos procedimentos, internações prolongadas e, naturalmente, redução da mobilidade, aumentando ainda mais esse risco. Dentro de uma mesma população específica, como a oncológica, o risco ele vai variar conforme o sítio de acometimento da doença e o grau de acometimento dessa doença sendo maior conforme o desenvolvimento, a progressão da doença oncológica. Então, nos estágios maiores, o risco relativo é bem mais elevado. Na população pediátrica, nós sabemos que existe uma diferença significativa da população adulta, tanto nos aspectos fisiológicos, quanto na resposta farmacológica às drogas. Na epidemiologia, a população pediátrica tem uma prevalência menor do que a população normal dos eventos tromboembólicos. Isso, naturalmente, vai condicionar uma escassez de estudos mais robustos na literatura. E sabemos também que a evolução do processo trombótico nas crianças é diferente do adulto. Talvez as duas principais variáveis que nós teremos que levar em consideração para a dosimetria, para o plano terapêutico, serão a idade e o peso corporal. E mesmo que sejam infrequentes, o TEV ele tem uma mortalidade significativa nessa população. Nós sabemos que cerca de 90% dos casos de tromboembolismo venoso na população pediátrica são de origem provocada. Esses de origem provocada têm como principal elemento o implante de catéteres, que vão condicionar a trombose como prevalência 90% nos neonatos e 60% nas crianças de idade mais avançada. E é sempre fundamental a gente pesar o risco-benefício de se instaurar uma terapia, qualquer que ela seja, mas principalmente na terapia anticoagulante. Então, o que a gente faz para prevenir um desfecho indesejado versus causar um prejuízo tem que ser favorável para a gente adotar uma anticoagulação. E tal qual, para análise do risco de desenvolvimento do TEV, já existem scores para se avaliar o risco que esse paciente se expõe ao sangramento. Os dois principais são o IMPROVE, no que se relaciona à profilaxia, e o VTI Bleeding, no que se relaciona ao tratamento do TEV. E é essa análise, é essa soma desses fatores que vai nos guiar para adotar estratégias que sejam mais seguras para essas populações, seja a gente adotar medidas não farmacológicas, seja a adoção de anticoagulação. É fundamental também a gente conhecer adequadamente quais são as contraindicações do uso dessas medicações. Então, hemorragias ativas clinicamente significativas, condições de risco que expõem esse paciente a grandes hemorragias, AVC hemorrágico ou lacunar prévia, ou qualquer AVC dentro de um mês, uma doença hepática avançada associada à coagulopatia e a hipersensibilidade aos componentes da droga são contraindicações em bula e a gente precisa evitar o uso desses medicamentos nesse tipo de paciente para evitar e reduzir os riscos de atitudes inadvertidas, né, e complicações de origem, vamos assim dizer, médica.
Outro elemento que a gente vai levar bastante em consideração para se definir a terapia é a localização do trombo. Nós sabemos que o TEV proximal ele tem um risco embólico muito maior, a terapia padrão é a anticoagulação, e nós lembramos que nas contraindicações, uma das opções que nós podemos lançar a mão é o filtro de veia cava inferior. Na TEV distal, a anticoagulação continua como sendo preferencial, principalmente naqueles pacientes que têm um dedímero mais elevado, um trombo mais extenso ou em múltiplos sítios, aquele paciente que tem uma trombose que já chega no segmento proximal, próximo da veia poplítea, e naqueles pacientes com câncer ativo ou imobilidade, como nos grandes traumatizados. E já existe uma previsão que, nos casos de TVP distal isolada com contraindicação de coagulação, a gente pode seguir esses pacientes com duplo seriado, e isso foi descrito no CHEST de 2016. Em que eles citavam que os pacientes com TVP agudo, isolado, do segmento distal, que não têm sintomas severos e que não tenham fatores de risco que predisponham à extensão dessa doença, nós podemos seguir esses pacientes com imagens seriadas ao longo de 2 semanas versus anticoagulação, principalmente se esses pacientes estão expostos a um risco de sangramento maior. A segunda forma é a gente conhecer os principais estudos e guidelines que existem na literatura para se tratar todas essas populações. Isso vai nos permitir, se não na maioria das vezes, pelo menos nas condições mais cotidianas, a gente adotar as medidas mais seguras. Nós sabemos que os pacientes vítimas de trauma, cerca de 1/3 deles já apresentam sinais de coagulopatia desde a admissão hospitalar. As hemorragias não controladas talvez sejam a principal causa de óbitos potencialmente evitáveis nessa população, e os avanços no diagnóstico e no tratamento que ocorreram na última década aumentaram o número de pessoas que utilizam anticoagulantes. Naturalmente, a gente vai ter mais vítimas de traumas em vigência de anticoagulação. E nós sabemos que é uma população muito delicada, a gente precisa ser bastante criterioso na adoção, na avaliação dessa população, e estabelecer adequadamente o benefício líquido, que é a diferença entre o NNT e o NNH, ou seja, o potencial de você curar esse paciente ou o potencial de você causar complicações. E visando alinhar pensamentos, uma das principais entidades que estudam o trauma, que é a Western Trauma Association, atualizou em 2021 seu guideline, em que eles deixam claro: o paciente que tenha suspeita ou, sabidamente, utilize um anticoagulante e sofra um trauma mais severo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o grau de injúria e as consequências da hemorragia. Se for uma hemorragia que exige uma intervenção de urgência, emergência, se for uma hemorragia que condicione choque hemorrágico, uma hemorragia que leve esse paciente a ter necessidade de transfusões, ou se ela cometer sítios críticos, como segmento neurológico, segmento cavitário, torácico, abdominal, extremidades em que condicione a possibilidade de ocorrência de síndrome compartimental, paralisia, ou até risco de amputações, ou se for no eixo intraocular, é fundamental a gente proceder com a reversão da anticoagulação, e para isso a gente vai usar os agentes reversores identificados para cada elemento, para cada anticoagulante. Se for uma hemorragia que tem uma significância clínica menor, que tem a possibilidade da gente conseguir controlar com facilidade, a gente pode manter o anticoagulante. Entretanto, é preciso fazer uma análise laboratorial, uma análise clínica regular e frequente desse paciente, porque qualquer condição que leve a ele a um risco maior de hemorragia, ou que leve a ele a um aumento da hemorragia que já esteja ativa, a gente precisa, talvez, lançar mão dos fatores reversores. E quando que a gente retornaria o anticoagulante? Então, isso não existe um protocolo na literatura, eles deixam claro até nesse guideline que ainda faltam estudos mais robustos para que a gente tenha uma segurança melhor nesse tema, e hoje eles citam que a gente tem que guiar pelo julgamento clínico individual. Então, cada caso é um caso, mas tentando colaborar com vocês e facilitar o pensamento, em 2020, o American College of Cardiology já publicou um consenso de especialistas em que eles citam: se esses pacientes tiverem alguma condição cardiológica que exija a anticoagulação, ou se esses pacientes tiverem um TEV, se esse paciente não tiver uma condição cardiológica que exija ele manter a anticoagulação, se ele tiver um TEV, em primeiro episódio, que seja um TEV que já tenha mais de 3 meses de tratamento, você tem a possibilidade de suspender esse anticoagulante. Entretanto, se ele tiver alguma condição que exija manter esse anticoagulante, você vai analisar outros critérios. O primeiro deles: essa hemorragia, ela aconteceu em algum sítio crítico? Segundo, essa hemorragia, caso ela retorne, ela condiciona risco de vida significativo ou complicação severa para esse paciente? É um paciente que teve o foco do sangramento bem identificado? É um paciente que, se você
acompanha, você acredita que esse paciente precisa de uma intervenção em curto prazo cirúrgica, é um paciente cujos familiares ou os responsáveis, eles concordam com o retorno da anticoagulação, sabendo os prós e contras, se alguma dessas condições forem desfavoráveis a esse paciente, eles sugerem postergar o retorno dessa anticoagulação. Se essas condições permitirem, a gente retornaria com a anticoagulação. E não só pensar naquele paciente que está em uso do anticoagulante, mas os grandes traumas, nós sabemos que são populações que têm um risco mais aumentado de desenvolvimento da trombose, então a gente tem que lembrar também da profilaxia. Então, primeiro, num paciente traumatizado, a gente tem que estabelecer esse risco, sendo grande trauma, naturalmente, ele muito provavelmente vai ter um risco pelo menos moderado a alto, e a gente tem que estabelecer primeiro qual é o risco que ele corre com esse sangramento, ou se ele tem um sangramento em um sítio crítico. Se tiver, a gente vai lançar mão das medidas não farmacológicas, né? Compressão elástica, elastocompressão, compressor pneumático, a mobilização precoce desse paciente. Se ele for permitido o uso da quimioprofilaxia, a gente vai seguir e aí a gente vai analisar individualmente quem é o nosso doente. Analisar a idade, as comorbidades e a função renal, principalmente, porque são esses elementos que vão analisar a dosimetria, qual é a dose que você vai indicar do anticoagulante. E lembrar sempre de reavaliações periódicas, porque a qualquer momento são pacientes que podem ter condições que exijam a gente fazer algum ajuste na terapêutica dele na quimioprofilaxia. Em 2016, quanto à população oncológica, o CHEST ele já deixava claro que, para a população oncológica no câncer, a heparina de baixo peso molecular, ou seja, as drogas parenterais eram preferenciais, principalmente porque eles são expostos a quimioterapias, possibilidades de mucosites, possibilidades de vômitos de repetição, e que antes se pensava que talvez isso poderia diminuir a absorção desses medicamentos orais e talvez não conseguir níveis terapêuticos das drogas. E nós sabemos que os anticoagulantes orais, seja os DOACs, ou seja a varfarina, eles têm a sua absorção preferencialmente no segmento proximal do trato gastrointestinal. E isso vai ter importância clínica, principalmente naqueles pacientes oncológicos ou que sejam submetidos a grande trauma, que tenham necessidade de ressecção na região do trato gastrointestinal. Então, nesses pacientes, ainda é preferencial o uso de heparina de baixo peso molecular. Entretanto, a partir de 2016, daquele último guideline que a gente apresentou, novos estudos surgiram, e esses estudos avaliaram a eficácia dos DOACs em comparação com as drogas parenterais. E eles mostraram que os DOACs, sim, eles têm, ao menos, equidade, ou seja, um estudo de não inferioridade em relação às heparinas de baixo peso molecular. E, a partir disso, em 2021, o CHEST já atualizou o seu guideline e os DOACs assumindo um papel de muita importância, ou seja, eles já hoje são recomendados como preferenciais as drogas parenterais, ou seja, a heparina de baixo peso molecular, para o tratamento do câncer. A apixabana, nos estudos, mostrou segurança e eficácia comparável à heparina de baixo peso molecular nos pacientes que têm câncer no trato gastrointestinal, e eles citam que, nesses pacientes em que sejam submetidos a bypass, ressecções, e que tenham possibilidades de vômitos de repetição, mucosite, que você não tenha segurança em que ele vá atingir os níveis terapêuticos, a heparina de baixo peso molecular continua como preferencial. E lembrar que é uma população, principalmente oncológica, que ao longo do desenvolvimento da doença, ela pode eventualmente se encaixar dentro das contraindicações absolutas e relativas, como, por exemplo, a trombocitopenia severa ou uma metástase intracraniana, elevando o risco hemorrágico desse paciente. E é fundamental também a gente conhecer as propriedades farmacológicas de cada medicamento. Por exemplo, a rivaroxabana é mandatório nas doses de 15 e 20 miligramas que seja feito junto com a alimentação. E nessa nova era dos DOACs, como diz o nosso amigo Ramaciotti, o clearance de creatinina se tornou nosso novo INR. E ainda não existem estudos que nos dêem uma segurança robusta para o uso em pacientes que têm uma doença renal em estágio mais avançado, no grau 5, com clearance de creatinina abaixo de 15 ou dialítico. Lembrar também das possibilidades de interações medicamentosas, tanto a população oncológica quanto a população de grandes traumas, como a gente disse, está sujeita a profundas modificações ao longo do seu tratamento. A população oncológica, com uso de quimioterapia, imunossupressão, riscos de infecções recorrentes, procedimentos intervencionistas com recorrência e a possibilidade de, eventualmente, usar algum desses medicamentos em terapia intra-hospitalar, a gente tem que lembrar dessas possibilidades. Quanto à questão de suspensão para cirurgias eletivas, a gente sabe que a enoxaparina a gente suspende 12 horas antes. A varfarina, de 3 a 5 dias, a gente monitora pelo NR. E os novos anticoagulantes, agora, que não são mais novos, né, são os anticoagulantes orais diretos,
a gente vai monitorar através do clearance de creatinina e do risco que esse procedimento induz ao sangramento. Quanto à população pediátrica, a gente já citou que ela responde de forma diferente às medicações, e isso tanto para a heparina de baixo peso molecular, para a heparina não fracionada, quanto para a varfarina. E os dois principais elementos que a gente vai levar em conta, como a gente citou anteriormente, então seriam a idade e o peso desse paciente. E isso vai valer também para a varfarina, que seria a dose de 0,22 miligramas por quilo, e a gente ajustando através do INR. E o CHEST ele já deixa claro que, fundamentalmente, no tratamento da população pediátrica, é preciso que profissionais que vão seguir esses pacientes tenham experiência no manejo dessas drogas com crianças. E que, se possível, e se a localização onde você está permita, que você dose o anti-10A e monitore, através do anti-10A, o tratamento desses pacientes pela resposta diferente que eles podem apresentar. E nós temos já, desde 2002, que foi publicado no Jornal Vascular Brasileiro, por Maffei, por Yoshida e o Sidney Lastoria, quase um guideline em português, e mesmo tendo 20 anos de história, ainda é muito útil nos dias atuais. Falando em dias atuais, ano passado, em 21 de junho, o FDA aprovou o primeiro anticoagulante para o uso na população pediátrica através dos resultados do estudo Diversity, e no final do ano passado, em dezembro, a rivaroxabana também foi aprovada para o uso na população pediátrica, e a gente espera que, em curto prazo, isso já esteja sendo utilizado com maior frequência e nos dê uma possibilidade a mais dentro do nosso arsenal para tratar esse tipo de população. Então, agradeço o convite e os colegas que não são daqui do Espírito Santo que possam aproveitar aí as nossas belezas naturais. Obrigado.